Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todo o nosso conteúdo e não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Na aula de hoje, vamos ter um conteúdo de língua portuguesa para uma turma de 8º ano e o tema é tipos de predicado, né, verbal, nominal, verbo nominal, e os tipos de predicativo, do sujeito ou do objeto. Então, no número 1, nós temos o seguinte, ó. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar, ó, incorreto, ou seja, o que não é verdade, ó. Incorreto. Afirmar. A. Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. Então, ó, o núcleo é um nome. Ele é chamado de predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E aí, vocês acham que essa letra A está certa ou errada? Tá certo, eu acho que tá certo. Certo? Então, vamos lá, ó, certinho, ó. Quando o predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, predicado nominal. O núcleo, né? O núcleo, a palavrinha principal é um nome. Então, é nominal. E esse predicado nominal é composto de um verbo de ligação mais um predicativo. Por exemplo, Pedro está feliz. O verbo de ligação é o está e o feliz é o nosso predicativo do sujeito, né? Tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Certo ou errado? Ah, tô na dúvida. Tá na dúvida? Ó, na letra A a gente disse assim, ó. Quando o núcleo, quer dizer, a palavra principal, for um nome, ó, nome, predicado nominal. Na letra B nós temos aqui, ó, núcleo é principal. For um verbo, então o predicado é? Então é predicado verbal. Tá bom? Isso aí. Ah, tá. Letra C. Peraí, deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Não tô, Letícia. Eu acho que eu tô ouvindo, eu acho que é a Tiffany, né, falando comigo. Letra C. O predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão. Fusão é a união, tá bom? De um predicado verbal com um predicado nominal. Ou seja, quando a gente tem um predicado verbo nominal, a gente tem dois núcleos, ou seja, duas palavras principais. O verbo e o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, tá bom? Então, aqui tá certinho, tá? Ó, verbo nominal é a união, é a fusão de um predicado verbal mais um predicado nominal, tá ok? Então, tá certinho esse aqui também. E agora vamos ver a última, né? No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. Olha que interessante, eu acabei de falar agora, ó, que o núcleo do predicado nominal, ele é, nesse predicativo, ele pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. E aí, mais à frente, aqui na outra atividade, vocês vão ver isso, tá bom? Então, pode ser, essa palavrinha pode estar relacionada ao sujeito ou ao objeto, tá bom? Então, a nossa questão aqui que está incorreta é a letra D, tá ok? Muito bem.
que eu vou falar para vocês fazerem aí? Seria interessante, nessa questão aqui, vocês copiarem todo o conteúdo no caderno, tá bom? Mas aí, se vocês não tiverem tempo de copiar, vocês só coloquem assim, ó, sobre a classificação do predicado e coloca somente as 3 corretas, tá bom? Nossa, não vou esquecer. Número 2. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Deixa eu dar uma pausa aqui que o Denilson não falou nada na outra questão. Vou fazer o seguinte, pessoal, então. Eu vou explicar tudo aqui direitinho, aí vou dar uma pausa, vocês vão me dar as respostas de vocês e aí a gente vem corrigindo, tá bom? Então vamos fazer assim. Deixa eu ver aqui. Não tô te ouvindo, Denilson. Vamos lá, ó. Número 2. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, agora vocês vão ter que dizer se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal, tá bom? E aí, vai ter alguma coisa aí de predicativo do sujeito ou do objeto. Pode ser que tenha na resposta. Então, vamos ver. Número 1. Ela chegou da festa, já era madrugada. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos fazer juntos, então. Número 1. Ela chegou da festa, já era madrugada. O que acontece aqui, Tiffany? A gente tem que ver qual é a palavra principal aqui na frase, né? Tirando o sujeito, qual vai ser a palavra principal? Geralmente. Chegou, sei lá. Isso aí. Tirando o sujeito é ela, né? E o sujeito é ela, muito bem. É isso aí. O que acontece? A gente tem que pensar assim, ó. É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? O verbo de ligação, ele não tem força. O que tem força é o que vem depois. Tipo assim, eu digo assim, o exemplo que eu dei antes. Pedro está feliz. Se eu falar Pedro está, não tem significado. Mas se eu falar assim, ó, Pedro feliz. O principal é o adjetivo feliz. O está, então, é só verbo de ligação. Ele só está unindo o sujeito Pedro com predicativo lá, feliz. Agora, nessa frase aqui, número 1, você falou certinho, ó. Eu poderia somente falar, ela chegou. Ó, chegou, ó, ela chegou. Já dá a noção do que você quer dizer, já explica, tá bom? Então, aqui, ó, se o chegou é a nossa palavra principal, o chegou é um verbo, certo? Certo, pessoal? Sim. Então, aqui o nosso predicado é? Certo. Chegou. Predicado. Professora, eu não sei. A palavra principal é um verbo, o núcleo é um verbo. Então, Quando acertei. o núcleo é um verbo, o predicado é verbal. Isso aí, Denilson, te ouvi. Não, professora, fui eu. Vinícius. É o Vinícius, eu sei, Vinícius, mas eu ouvi o Denilson lá, que ele fala baixinho, eu ouvi ele também. O seu eu sei que tá bom, o seu áudio, Vinícius. Tá ótimo, vamos lá. Os moradores estavam revoltados. Qual é a palavra principal aí? Estavam ou revoltados? Estavam. Eu acho que estavam. Tiffany, Peraí. Pera, agora eu tô confusa. Peraí. Os moradores estavam revoltados. Revoltados. Vinícius, acho que é revoltados. Denilson. Deixa eu ver. Aonde? Os moradores estavam revoltados. A paixão aqui? Eu acho que estavam. Peraí. Revoltados. Professora, se eu fizesse como assim? Os moradores estavam. Não dá o que significa.
Muito bem. Dá uma noção Eu do acho que é. Estava. Isso aí, Tiffany. É isso Eu acho aí. que é a letra D, professora. Ah, calma aí, Letícia. Não dá a resposta toda, não, Letícia. Devagar, devagar. Devagar, Letícia. Vamos lá. Ó, então, qual é a palavra? De acordo com o seu pensamento, Tiffany, qual é a palavra principal? A professora. Tá certa, você tá certa. É o revoltados. Ó, Vinícius, você que ficou em dúvida aí, que eu ouvi você cair aqui em dúvida, conversando aí, ó. O estavam, gente, é o verbo de ligação, o verbo estar, parecer, continuar, permanecer. São verbos que indicam o modo como a pessoa está. Quando esses verbos, ela parece triste, ela está triste, ela permanece triste, ela continua triste. Tá vendo? São verbos que só dá a ideia de como a pessoa está, não são verbos de ação, tá bom? O predicado só vai ser verbal quando for verbo de ação. Então, estavam aqui, gente, é o verbo de ligação, tá bom? Então, o nosso predicado aqui é nominal. Muito bem, Denilson. Letícia também, Letícia. Já peguei seu raciocínio. Mas vamos devagarzinho aqui, tá? Número 3. Ele encontrou os amigos no bar. Tu vai reparar. Encontrou. Encontrou e ele é o jeito. O sujeito, isso aí. Então, o principal aqui, ó, do predicado é o encontrou, certo? Estão todos Sim. de acordo? Certinho. Eu acho que essa é a letra, Sim. acho que é a letra D. Ó, então é verbal. Agora vamos ver o número 4. Ó. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Qual é a palavra principal aí? Estudante. Estudante. Sujeito. Protestaram. Ó, protestaram. Protestaram, professora. Aham. Tem mais alguma palavrinha aí? Principal? Eu acho que tem. Peraí. Nervosos. Nervosos. Muito bem, muito bem. Então, eu tenho protestaram, que é o meu verbo de ação. Tá ok, Denilson? Tá compreendendo? Lukaku, ele fala. O melhor jogador do mundo é Lukaku. E ainda tem o nervosos, ó, que é como eles estavam, tá bom? Então, aqui, ó, o meu predicado é verbo nominal. Muito bem. E a última, ó, ela ficou aflita com a sua demora. Ela ficou aflita. E aí, gente? Aflito. Aflita é o principal? Ficou. Sei lá. Eu Ficou, poderia né? falar ela estava aflita? Sim. Poderia? Sim. Então, gente, então esse ali é só o verbo de ligação, tá bom? O aflita é o nosso núcleo, então o predicado é nominal. Viu? Ah. Você vai prestar atenção, seu Eu peguei besta. e falei, aflita. Entendeu, Letícia? Vinícius, eu acho que também tinha falado da letra D, não foi? Sim. Tá Não. bom? Então, aflita, o aflita é a palavra principal, tá bom? É como ela estava. Pensem sempre nisso. Quando falar de como o sujeito está ou estava, tem a ver com o predicado nominal, tá bom? O modo como ele estava, tá bom? Podem reparar, ó, número 2, ó, como os moradores estavam revoltados. Os estudantes estavam nervosos. Ela ficou aflita, tá ok? Muito bem. Na vida. Vamos para Professora, tem Oi. como a senhora explicar depois a diferença desses daí? Tipo, qual é a diferença do nominal por verbal? Explico, então, aqui mesmo, ó, vou voltar aqui para você, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. O que importa, Tiffany, é o que vem depois. Então, primeira coisa que você vai fazer, sujeito, ela. Esquece essa parte aqui, ela. E aí você vai reparar o que vem depois. Chegou da festa, já era madrugada. O verbo chegou é um verbo de ação? É. É um verbo de ação que eu quero dizer assim, movimento. É um verbo de movimento? É. Ó. Chegou, pegou, cantou, brincou, é tudo verbo de movimento. Então, se eu tenho um verbo de movimento, ó, chegou. Se eu falar somente ela chegou, ó, já dá sentido, não dá?
Sim. Sim. Então, aqui o principal é o verbo. Então, quando a palavra principal for o verbo, o predicado é verbal. Compreendeu? Deu para Ah, tá. entender? Olha 2. Deu. Olha 2, ó. Os moradores. Os moradores, sujeito. Esquece os moradores. Vamos pensar no que vem depois. Estavam revoltados. O que é a palavra principal aí que vai... O estavam é verbo de movimento? Não. Não é verbo de movimento. É de estado. Isso, Tipo, muito bem. É de estado, de modo, o jeito como eles estavam, não é? Então, a sim. palavra principal aqui é o revoltados. Então, quando o verbo não for verbo de movimento, esse verbo só está ligando, só está te mostrando uma outra palavra. Que no Então é caso, nominal. isso aí, nominal. Aí, no Ah, tá. número 4, a gente tem a união. No número 4, a gente tem a união de palavra principal, verbo, e uma outra palavra, predicativo do sujeito. Ó. Então, a gente tem os estudantes. O que eles fizeram? Protestaram. Protestar é um verbo de movimento? Não. Peraí. Eu É um acho que é. É um verbo de movimento, ó. Protestar. Ficar lá nas ruas gritando. Protestar, né? Nervosos. Aí, ó. E eu tenho aqui o modo como eles estavam. Ah, então essas duas palavras são importantes. Então, aqui nós temos o verbo importante, protestar, e nós temos também o adjetivo, nervosos, né? Importante, que era o modo como eles estavam. Ela pulou a 3. Não, eu pulei porque eu estou explicando para você só o que é verbal, nominal e verbo nominal. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Verbal. Por quê? Porque o verbo chegou é mais importante. Ó, nominal. Por quê? Porque o adjetivo revoltados é a mais importante. E aqui, ó, verbo nominal. Porque a gente tem duas palavras importantes: o verbo e o adjetivo, nervosos. Tá bom? Tá. Aí vamos voltar. Vamos então ver a 3 e a 4. Você ficou com dúvida, ó. Ele encontrou os amigos no bar. Ele encontrou. Opa, tudo bem, encontrou. É verbo de movimento? Sim. É um verbo de movimento. Até porque a gente não diz como é que ele estava depois disso, né? Então, ali ó, a Sim. gente tem um predicado verbal. Verbal. Tá vendo? E aqui no último, ó, ela ficou aflita. Ela ficou aflita. Nominal. Entendeu por quê? Ó? Porque a palavra aflita é mais aflita. importante. O estado como ela É o está. estado dela. Isso aí, tá bom? Deixa eu gravar isso aqui também. Foi? Já tá gravando. Então, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos lá, pessoal. Agora nós temos aqui. Paulo está adoentado e Paulo está no hospital. Esqueçam o que vem depois. Esqueçam o que vem depois. Vamos pensar só aqui, ó. Paulo está adoentado. É o estado que ele tá. Muito bem. Então, qual é a palavra principal aqui? Adoentado. Adoentado. Muito bem. Então, esse predicado é o quê? É verbal ou nominal? Predicado verbal. Não, peraí, é predicado nominal, eu acho. Nominal. Nominal. Muito bem, muito bem. Nominal porque é o adjetivo, né? O adoentado. Agora, olha a segunda. Paulo está no hospital. Está é o mais importante, é verbal, porque está é uma ação, eu acho. Nesse caso aí é como se a gente estivesse pensando assim: eita, o Paulo foi para o hospital, levaram o Paulo para o hospital. Tá bom? Então, aqui o está. Sim. O está é mais importante. Então, vamos ver, vamos conferir. Então, é nominal? O predicado é nominal. Não é nos dois. Verbo nominal? Também não. O predicado é verbal no 1? Não. Não, é.
É a é. O Nominal e verbal. Muito bem. Tá ok? Para todo mundo? Letícia, Denilson, Ok. Kaique, Vinícius. Tá ok, Denilson? Tá ótimo. Número 4. Qual das frases abaixo, em qual, né? Em qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Meu Deus. Peraí. Em qual das frases temos um predicado nominal? Então, uma por uma, tá? Letra A. Sofia chegou cansada ao trabalho. Tira a Não, palavra. né? Não. Tira a Chegou, palavrinha o principal é Ah. chegou, que é o verbo de ação. Ah. Todo mundo concorda que o principal é chegou? Sim, não é, professora, é por verbo de ação, Não, tá ótimo, tá que é certinho. verbal. Tá certinho, só que a gente tem mais uma palavrinha ali. Cansada. Muito Cansada, bem. que é o estado. Isso aí. Então, na verdade, esse predicado aqui, ó, ele é verbo nominal. Nominal. Letra B. Joana e Felipe caminharam muito hoje. Caminharam é o verbo principal e é a ação, é verbal. Muito Então bem. não é. Muito bem. Perfeito. Letra C. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Fazendo é um verbo de ação, então é verbal. Não é também, eu acho. Muito bem, E certinho. a torta de maracujá. Muito bem. Não, a torta de maracujá é o objeto, é o que eles estão fazendo, tá bom? Ok. Letra D. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Chegou e Eu acho, ofegante. professora, que é chegou e ofegante. É ação e depois estado. Muito bem. Muito bem. Verbo. É a última letra E. Por quê? Atenciosa é o estado que ela tem, então é nominal. E olha aqui o verbo, tá vendo? Ó, continua atencioso. Continua. Tá vendo? Ó? Continua é o verbo de ligação, ó. Ele, ó, ainda está atencioso, ele continua atencioso, ele parece atencioso, ele permanece atencioso. Muito bem. Então, aqui a nossa resposta é a letra E, tá bom? Ué, cadê o... Sim. Perfeito, perfeito. Tem mais? Tem. Na verdade, eu separei 10, mas aí a gente faz as 5 na próxima aula, tá bom? Vamos fazer Ah, não, professora. Já tá na hora de terminar, porque tá muito legal. Tá muito bom mesmo, tá muito bom. Mas a gente vai levando, vamos ver, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Tá. Qual o núcleo do predicado da frase? Qual é o núcleo do predicado da frase? Ou seja, qual é a palavra mais importante do predicado? Os alunos saíram do teatro encantados. Saíram. Saíram. Que é verbo de ação. Hum. Eu acho que é saíram só. Estamos empatados. Eu acho que é encantados. Também. Também. Tá, Tiffany? Também. Ah, tá. Entendi. É só porque deslocou aqui, ó, o Encantados, né? Trocou o Encantados lá para o final. Em todos os exemplos que a gente viu, Ah, tá. eles estavam sempre juntos, agora a gente separou. A gente poderia dizer, os alunos saíram encantados do teatro. Mas a gente falou, os alunos saíram do teatro encantados. Na verdade, é uma pergunta. Não, é isso mesmo, é uma frase. Ok? Então, ó, saíram encantados. Ok. Então, é a letra D. Eu não estou ouvindo Letícia. Letícia? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer os outros aqui, então. Identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Ó, verbo nominal.
duas palavrinhas principais. Ah, a Letícia caiu. Verbo e um adjetivo ou substantivo, tá bom? Então, vocês vão falar... Professora, é o verbo ser? É o verbo quê? É o verbo ser? Ou não? Não é verbo. Não, o verbo ser, esse verbo é o verbo de ligação. É o verbo que indica o entendi. modo. Por exemplo, eu sou baixinha. Tá vendo, ó? Ou ela é baixinha. É o verbo de ligação. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Entendi. Marina comprou muitos vestidos ontem. Qual é a palavra Comprou, principal? então é verbo de ação, né? Esse predicado é o Comprou. quê? Verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal. Verbal, ok? Letra Ok. B. Luiz Fernando é competente. Competente é... Espera aí. Competente é o principal e competente é, sei lá, é a ação dele? Sei. Não, é o modo, como ele está, é o adjetivo. Ah, que tá. Ele é a qualidade dele. Entendi. Tá ok, Vinícius? Kaique, Denilson, Sim. ok? Então fala para mim agora o Kaique, ó. O pôr do sol é Professora. maravilhoso. Deixa eu só ouvir ele, tá, Tiffany? Kaique? É o maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso é o adjetivo, né? A qualidade. Então, aqui é verbal ou nominal? Nominal? Nominal, muito bem. Letra D, Denilson, que eu quase não te ouvi. Professora, eu quero falar que... Tá. Português é comigo. Denilson, cadê você? Ando muito de português. Ih, Denilson. Ana Maria. Continua triste? Isso aí. Qual é o principal? Vinícius, olha aqui. Tu emagreceu pra caraca, cara. Kaique, fala baixinho aí, Kaique. Ia. Qual é a palavrinha principal, Denilson? É continua ou triste? Ai, meu Deus. Ó, eu poderia falar. Professora, eu posso falar? Pode. Triste, eu ouvi, Denilson. É isso mesmo? Valeu, é triste. Isso E o aí. continua é só um verbo que não importa muito. De ligação, tá bom? É o verbo de ligação. Tá. Que ligou a Ana Maria a palavra triste. E o último, então, Tiffany? Yara. Obrigada. Chegou cansada. O chegou cansada. Muito Chegou bem. é a ação e cansada é o estado nominal. Muito. Então é verbo nominal. Muito bem, pessoal. Isso aí. Vamos para agora no número Eu? 7. Quer ver? Isso mesmo. O predicado verbal, ó, agora o verbal, está presente em. Letra A. Lúcia está adoentada. Vão dizendo aí qual é a palavra principal. Não era eu. Era? Vinícius, Está. pensa bem, Tiffany. Peraí. Não, né, não. A palavra principal dela é adoentada, eu acho. Não sei. Professora, eu não sei. Tá certo, adoentada. Ou é os dois, está adoentada. Não, aqui é só o modo. O está não tem movimento. Ó, está adoentado. Tá. Então, é nominal. O empregado da loja foi atencioso. Atencioso. Professor... Ai, meu Deus, eu não sei se foi é verbo. Foi é ser, né? Não sei. Verbo ser. Aham. Quer dizer que ele... Então, é um verbo. Então, foi... Tá, eu acho que é só atencioso. Muito bem. E foi, eu acho que é só uma ligação. Isso aí. Perfeito. Letra C. Atencioso é o estado dele. Então, é nominal. Muito bem. Muito bem. Letra C. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Considerava. Considerava. Eu não sei se é estado, porque considerava, então era uma ação. Mas eu não sei, professora, se considerava um estado.
Eu considerava aquela mulher... Olha só, aqui eu vou É explicar o quê? Vou explicar direitinho para vocês, olha só. Eu considerava aquela mulher minha Boca pra amiga. É porque agora a gente vai ter um predicativo do objeto, que até então a gente não tinha visto. A gente só tinha Ah, visto o tá. predicativo do sujeito. Por exemplo, eu poderia dizer, eu considerava aquela mulher chata. Quem era chata? Era eu ou Ah, era tá. mulher? Eu A mulher. considerava aquela mulher a mulher. Muito bem, Denilson, a mulher. Então, por exemplo, vou escrever aqui ao lado, ó. Eu considerava aquela mulher chata. Então, quem era chata? A mulher. Aquela mulher. Isso aí. Então, esse chata aqui, ó, ele é um predicativo, só que ele é o predicativo Entendi. do objeto. E o considerava realmente é um verbo de ação, ó. Eu achava, o que eu pensava sobre ela? Ah, eu Ah, pensava tá. que ela era chata. Então, aqui a gente tem um predicado verbo nominal. Foi ou não? Pera, tô ainda pegando. Vou repetir. A gente vai ter um predicado verbo nominal porque o considerava é importante e o chata, que era o modo que eu achava que aquela mulher era, também é importante. No caso ali, no nosso exemplo, eu considerava aquela mulher minha amiga. Por exemplo, eu achava que ela era minha amiga, que ela era verdadeira. E aí eu descobri que ela era falsa, entendeu? É como se fosse assim. O minha amiga é uma qualidade dela. Nossa, ela é minha amiga. Ela realmente é minha amiga. E aí o falso é o contrário, né? Tá Entendi, bom? professora. Foi? Mas aí a gente vai repetir Foi. de novo, porque aqui eu só tenho mais um minutinho. Então, quando for na próxima aula, essas questões do 6 até a 10, eu vou repetir tudo de novo. Tá bom? Tá. Mas vamos terminar só isso aqui. Se a aula cair, vocês fiquem tranquilos, que aí na próxima a gente vai... Ou vou parar aqui mesmo, é melhor, né? Senão vai ficar ruim. Vou dar uma paradinha aqui, aí na próxima a gente continua.